Olá, nessa aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia das relações hídricas de plantas. Vocês vão perceber que algumas das figuras e alguns dos conceitos que a gente vai falar nessa aula já foram discutidos em aulas anteriores. O objetivo disso é reforçar os conceitos que foram aprendidos e também tirar algumas dúvidas que não ficaram claras nas explanações anteriores. E ao mesmo tempo eu quero discutir anatomia sob uma outra perspectiva, de mostrar como essas estruturas afetam as relações hídricas. Obviamente, ao participar da absorção de água, também participam da absorção de nutrientes. Então, há uma interligação forte entre os mecanismos de absorção de água e a absorção de nutrientes minerais do solo. Isso tudo acontece junto. Então, na aula eu quero passar para vocês essas várias estruturas e a gente vai seguir um caminho. Nós vamos falar só de plantas superiores e vamos começar de baixo, das raízes. Antes de falar propriamente em anatomia, eu quero falar um pouquinho sobre raízes. Em um curso virtual, às vezes, é complicado mostrar ou entender essas coisas. E eu quis passar uma ideia para vocês do que é essa metade escondida, que a gente chama de raízes. Quanto de raiz? Como que ela se desenvolve no solo? Quanto que ela se aprofunda? É muito difícil da gente saber. Tá? As raízes ficam escondidas dentro do solo e quando você mexe nelas, você causa um transtorno que altera o padrão de crescimento. As raízes estão presas no solo. Porém, é o solo que dá estrutura também para o sistema radicular. Muitas raízes são maleáveis e estão, uma vez que você mexe no solo, essa estrutura é perdida. Então, ao mexer no solo, você perde aquela, o formato do sistema radicular. E a gente só pode interpretar o que estava acontecendo. Por exemplo, nessas duas imagens, ali do lado direito, essa árvore cresceu, se apoiou nesse barranco. E esse sistema radicular parece que está faz muito tempo exposto. Mas dá uma boa ideia do vigor e da diversidade de raízes nessa árvore. Do lado esquerdo, a gente tem uma parreira, né, uma planta de uva. Ela está viva, apenas tem uma fase do ano que ela perde as folhas. E nesse caso foi feito uma trincheira para mostrar o sistema radicular. Então vocês percebem muitas raízes finas e muito superficiais. Muitos sistemas agrícolas, por causa da irrigação e da forma como os nutrientes são distribuídos, têm sistema radicular muito superficial. Isso pode variar dependendo da planta ou da cultura, mas é importante a gente notar que há uma diversidade grande entre os sistemas, entre os tipos de raízes que existem. Essa foto aqui é provavelmente um barranco na beira de um rio que está sendo erodido. Eu já vi muitos desse tipo. E essa árvore aqui eventualmente vai cair. É, Mais da metade do sistema radicular parece que já está exposto e, é claro, foi quebrado durante esse processo de erosão. Então, perdeu basicamente toda essa parte do sistema radicular, mas a gente ainda consegue ver as raízes mais grossas, como é que elas se comportam. Reparem aqui que também a gente consegue ver os estratos do solo. Isso afeta muito o crescimento radicular. Aqui embaixo, provavelmente, a gente tem um pacotão de uma argila mais pesada, né? Um terreno que houve uns depósitos de sedimento. E o crescimento radicular é afetado. Tem locais onde as raízes não conseguem crescer. Isso não é perceptível aqui, mas é interessante vocês perceberem essa relação entre a árvore crescendo e os perfis do solo.
que podem afetar o crescimento radicular, tanto pela nutrição, pela compactação, ou mesmo pela pedregosidade, né? É, aqui, né, esse pessoal, acho que da Embrapa, está fazendo uma demonstração, uma apresentação também numa trincheira. No caso aqui, estão mostrando o sistema radicular de seringueiras, né? Então, vocês veem aqui raiz superficial e raiz profunda, né, que está sendo demonstrado aí, né, pelos profissionais. Essa figura é uma figura antiga, da época áurea da medição de sistemas radiculares, e mostra desenhos de como seriam sistemas radiculares de várias espécies herbáceas. Aqui a gente tem uma ideia de diversidade. Algumas com sistema pivotante, outras com cabeleira, mas a gente percebe nitidamente vários designs, alguns mais profundos, outros mais superficiais, algumas raízes mais rasas, outras bastante profundas. A escala à esquerda em pés, cada pé é cerca de 30 centímetros, então 6 pés dá mais ou menos 1,80 m. Para várias plantas herbáceas, as raízes costumam chegar a 2 metros ou mais de profundidade. Então, isso que a gente vê na superfície do solo, aqui falando 60 centímetros, nesse caso aqui a gente vê 3 vezes maior para o lado de baixo. Tá? É interessante fazer um comentário aqui, mas assim, a parte de baixo absorve água e nutrientes, a parte de cima faz fotossíntese. Não tem interesse em absorver mais água e nutrientes do que o que vai ser usado pela parte de cima. E ao mesmo tempo, essa parte de cima, o quanto que ela vai se desenvolver, depende também do que tem embaixo. Então existe um controle integrado muito forte entre o crescimento da parte aérea e o crescimento do sistema radicular. Ou seja, essa proporção é variável. Em locais com muita luz, por exemplo, a parte aérea costuma ser menor, menos área foliar, os segmentos de caule mais curtos, então fica mais compacta a parte aérea. No entanto, como é muito produtiva porque tem bastante luz, em geral tem um sistema radicular mais profundo. Em solos muito férteis, com ótima disponibilidade de água, o sistema radicular costuma ser mais raso, menorzinho, e a parte aérea mais desenvolvida. Então há uma diversidade nisso também. Depende do que a planta está precisando. Se ela estiver precisando de nutrientes, minerais, por exemplo, ela pode investir mais no crescimento de raiz como forma de garantir aquele elemento faltante. Então, essa diversidade de tipos essencialmente visa atender a mesma coisa, que é a nutrição da parte aérea, nutrição da planta como um todo, com água e nutrientes minerais. Essa figura aqui a gente vê umas plantas de milho, também teve um corte aqui mostrando o sistema radicular. A gente percebe que uma tubulação, que provavelmente é de irrigação, apesar que está muito abaixo do perfil, né? E o típico sistema de cabeleira com algumas raízes de sustentação em cima, né? É, Então, aqui no caso, a gente tem uma monocotiledônea, um milho, e vocês percebem que basicamente não tem nenhuma raiz mais grossa do que as outras, né? Claro, é, digamos assim, não tem nenhuma que cresce o tempo todo. Nas monocotiledôneas, o sistema radicular não é permanente, ele dura um tempo e é substituído por novas raízes. Então, as raízes não têm crescimento secundário, é o que a gente observa aqui. Nessa outra figura também, uma graminha, né, a gente observa muito mais sistema radicular. Inclusive, dá para ter uma ideia de alguma região de pelos radiculares, né? De novo, é uma alta quantidade
de raízes fininhas. Eu mostrei uma figura parecida com essa antes, né? Só que agora a gente tem aqui um capim, ou então cana-de-açúcar, está um pouquinho desfocada. E nessa figura a gente observa de novo, né, o sistema radicular bem fino, em cabeleira, e não tem a presença da raiz pivotante. Esse aqui provavelmente é um capim do tipo napier, ou mesmo uma cana-de-açúcar. É outra Monocotyledônea sequata. Aqui nós temos uma Monocotyledônea muito interessante, que é uma palmeira, um coqueiro. O sistema radicular dela aqui, ela está meio tombada, né, na praia. A maior parte do sistema radicular aqui foi arrancado. Parece que já tem muito tempo que isso aconteceu. Mas o que a gente observa interessante é que toda essa região aqui que está tombando, que está sendo arrancada, a gente vê as raízes. Então, tem uma noção bem clara do sistema radicular expandindo, com uma altíssima densidade de raízes, todas finas, não tem nenhuma mais grossa que as outras, e distribuídas. Essas raízes aqui que aparecem muito juntas estão assim porque não tem mais solo aqui. O solo foi lavado. Mas percebam como é que isso fica aqui embaixo. Parece que as raízes todas têm uma distância correta entre elas. E isso faz todo sentido, porque a raiz não tem que encostar em raiz, a raiz tem que encostar no solo. Então tem um processo de distribuição das raízes no solo que garante segurar um torrão muito grande de solo para a planta. Esse tipo de sistema radicular não consegue chegar muito fundo, porque não tem aquelas raízes pivotantes, né? Aquelas raízes que engrossam, como a gente viu nas árvores ali atrás. Mas, em compensação, ele consegue explorar uma área grande de solo. Esse tipo de raiz fina também costuma ser permeável durante um bom espaço, ou seja, a maior parte da raiz é permeável quando ela está ativa, não é só nas extremidades. Aqui tem uma outra, né? São outros coqueiros. Aqui a raiz não foi arrancada ainda. Vocês percebem também aqui uma alta quantidade de raízes. E também fica claro aquilo que eu falei antes, que quando o solo for removido, toda essa região que essas raízes estavam distribuídas, as raízes caíram. Por quê? Porque são muito flexíveis. Vejam aqui, ó. Essa raiz que provavelmente é que está descendo aqui, ó, provavelmente ela vinha por aqui, ó, tá? Todas elas, ocupando então uma região, talvez 1 metro, 1,5 metros para cá. Tudo isso aqui, ó, estava sendo explorado pela raiz. E a erosão levou todo esse material, tá? Então, o coqueiro agora está basicamente sustentado por aquela parte do barranco que não ruiu ainda. Possivelmente, com o tempo, também vai acontecer que nem a gente viu na figura anterior, dessas raízes sendo quebradas, destruídas, né? Esse processo aqui parece que aconteceu relativamente recente, né? Raízes bem íntegras ainda. Essa figura é bem interessante, é também da época áurea das medições de raízes, coisas de 40, 50 anos atrás, em que os pesquisadores começaram a estudar a distribuição de sistemas radiculares. E a gente tem algumas plantas conhecidas, por exemplo, a planta de milho. É interessante perceber essa arquitetura, né? A gente sabe que quando a semente germina, ela precisa desenvolver um sistema radicular profundo, mas também precisa explorar a superfície. Então a gente tem um certo investimento em profundidade e logo depois um investimento para ocupar a superfície. Existem duas coisas aqui. A superfície é o local mais rico em nutrientes minerais. A gente vai ver isso na próxima matéria. E a água é mais comum
é mais rico quanto mais profundo for o solo. Então, enquanto a raiz vai se aprofundando, tem mais chance de conseguir ter mais acesso à água. Se uma parte do sistema radicular tiver acesso à água, basicamente essa água se distribui por toda a região da planta. Tá? E acaba alimentando o próprio solo em volta. É outro assunto que a gente vai tocar depois. Então, vejam, milho tem um tipo de estratégia para dominar o sistema radicular que é um pouquinho diferente do centeio. O centeio tem mais essas raízes laterais finas, tem um sistema muito mais intenso de raiz, o que é característico de terrenos de boa umidade. Né? Cousa, né? Que a gente conhece hoje como canola. Canola é uma cousa melhorada. Vocês veem aquilo que eu falei antes, olha só. Eu tenho raízes que começaram crescendo para baixo e outras que começaram crescendo superficialmente. Essas raízes secundárias, né, raízes laterais, elas começaram a crescer para o lado e depois de um tempo desceram. Isso é muito comum da gente encontrar. Então, depois de algum tempo, parece que todo o sistema se dedica para garantir a absorção de água. Aqui a gente vê uma coisa parecida, mas nesse caso a gente tem uma raiz armazenadora, que é a beterraba. E a gente vê, então, né, um sistema radicular que não é muito intensivo, né, tem pouca ramificação, é profundo também. Enfim, cada um com a sua característica. Né? E enquanto que ponta de raiz, se a gente pegar uma raiz, a gente basicamente não vai ver diferença, seja uma pteridófita, uma gimnosperma, angiosperma, são todas muito parecidas. Tem alguma coisa no cilindro central, mas a aparência, a arquitetura do sistema radicular muda e permite que as plantas possam se adaptar em diferentes condições. São diferentes estratégias. Para ressaltar isso aqui, uma coisa bem interessante que eu comentei na aula sobre potencial osmótico e potencial hídrico, é que os cactos, como têm um potencial hídrico muito próximo de zero, eles não têm muita capacidade de brigar pela água. Então a estratégia deles é pegar água durante a chuva, quando está chovendo. E às vezes essas chuvas são tão rápidas que só molham a superfície do solo. Por isso o sistema radicular do cactus é extensivo e superficial. Tá? Ele não se aprofunda, são rasas, tá? Bem próximas da superfície e se estendem. Então é uma espécie de uma rede coletora de chuva, como toda raiz, mas nesse caso, principalmente água na superfície, o que à primeira vista é muito estranho, porque o solo mesmo é a parte mais seca do solo. Então, uma planta adaptada ao deserto, por que tem um sistema radicular na parte mais seca do solo? Resposta: porque ele não briga pela água. Ele só pega a água quando ela está muito disponível, como é o caso da chuva. Essa figurinha aqui está num livro do Larcher, de Manual de Fisiologia Vegetal, que é uma das bibliografias do curso, e mostra algumas estratégias de plantas para lidar com seca. E vocês podem ver aqui também uma diversidade de sistemas radiculares. É claro que as estratégias vão além do sistema radicular, como por exemplo, como reservatórios de água no caule ou nas folhas com suculentas, em alguns casos folhas caducifólias, ou em outros folhas permanentes e suculentas. Então há uma grande diversidade de estratégias.
e todas têm alguma característica específica que permite que elas possam lidar com ambientes mais secos. É claro que existem estratégias também para outros tipos de ambiente, adaptações específicas, por exemplo, para ambientes úmidos demais, em que falta oxigênio, ou, enfim, é, muito pedregosos, ou as espécies se adaptam, né, aos seus ambientes.